Olá, pessoal, tudo bem? Vamos estudar português? Eu sou a professora Sabrina e hoje nós vamos estudar sobre os tipos de sujeito. Bem, os tipos de sujeito. Nós já aprendemos a localizar o sujeito e aquilo que sobra na oração nós chamamos de predicado. E os tipos de sujeito são 5 tipos. Então, eu tenho sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto, indeterminado e, por último, que nós vamos ver em outro vídeo, a oração sem sujeito. Vamos começar então pelo sujeito simples. O sujeito simples, olha o nome dele, simples. Ele é chamado assim porque ele possui apenas um núcleo no sujeito. Nós também aprendemos o que é núcleo. Núcleo é a palavra mais importante do sujeito. Veja esse exemplo. Os rios estão secos. Quem está seco? Os rios. Os rios estão secos. Qual o meu sujeito aqui? Os rios. Quantas palavras eu tenho? Os e rios. Isso significa que eu tenho 2 palavras dentro do sujeito, mas qual é a que tem maior significado, mais importância? O os ou rios? Rios. Então, rios é o núcleo do sujeito, por isso ele é sujeito simples, tem só um núcleo. Veja outro exemplo. O casal de namorados assistiu ao lançamento do filme. Quem assistiu ao lançamento do filme? O casal de namorados. Este é o meu sujeito. Quantas palavras eu tenho? O casal de namorados. Mas qual é a palavra mais importante dessas 4? Casal. Como eu sei disso? Todas as outras palavras se referem a ela. Quem é o casal. De namorados, o que é? É o casal. Então, a palavra casal é o núcleo do sujeito. Eu tenho apenas um núcleo, portanto, eu tenho sujeito simples. Bem, como nós temos o sujeito simples com um núcleo só, se eu tiver 2 ou mais núcleos dentro do sujeito, eu vou chamar de sujeito composto. Veja esse exemplo. Eu e ele assistimos a este filme. Quem assistiu a esse filme? Eu e ele. Eu tenho 2 núcleos. Tenho 3 palavras. Eu e ele, mais 2 núcleos. A palavra eu e a palavra ele. Veja outro exemplo. Maria ou Glória fará as compras. Vamos encontrar o sujeito. Quem fará as compras? Maria ou Glória. Então, Maria ou Glória é o meu sujeito e fará as compras é o predicado. No sujeito Maria ou Glória, eu tenho 3 palavras. Maria ou Glória. E quais são as palavras mais importantes que eu não posso tirar de maneira nenhuma? Maria e Glória, 2 núcleos do sujeito. Então, eu tenho sujeito composto. Olha esse outro exemplo. São personagens importantes o gaúcho e o vaqueiro. Quem são personagens importantes? O gaúcho e o vaqueiro. Note que esse sujeito apareceu no final da oração, ele está em ordem inversa e eu tenho 5 palavras dentro dele. Mas quais são as palavras de maior significado? Quais são os núcleos do sujeito? Gaúcho e vaqueiro, sujeito composto. Vamos agora para o sujeito oculto. O sujeito oculto, ele também é conhecido como sujeito elíptico ou sujeito desinencial. Então, ele pode aparecer nas questões, nos exercícios com esses nomes. Mas vamos chamá-lo de sujeito oculto.
esse nome já diz tudo. Oculto. O que é uma coisa oculta? Que não aparece. O sujeito oculto, ele não aparece na minha oração. Embora ele não apareça na minha oração, eu sei quem ele é. Ou eu sei quem ele é pela terminação do verbo, ou eu sei quem ele é pelo contexto. Então, vamos ao exemplo. No exemplo, fizemos toda a tarefa. Quem fizemos toda a tarefa? Veja que quando eu pergunto quem para o verbo, eu pergunto para o predicado. Eu só tenho predicado nessa oração, eu não tenho sujeito. O sujeito está oculto. Quem fizemos toda a tarefa? Será que dá certo colocar os alunos? Os alunos fizemos toda a tarefa? Nada disso, não dá certo. Será que dá certo colocar os meninos? Os meninos fizemos toda a tarefa? Também não. Mas e se eu colocar nós? Nós fizemos toda a tarefa. Muito bem, agora deu certo. Então, o sujeito oculto, embora ele não apareça na oração, ele só tem como ser aquilo. Pela terminação do verbo, fizemos, só cabe ali, só se encaixa a palavra nós. Então, nós fizemos toda a tarefa. Sujeito oculto, nós. Veja esse outro exemplo. Aceitei a proposta. Quem é que aceitei a proposta? Ó, o verbo aceitei, aceitei. Eu posso dizer a pessoa aceitei a proposta? Não posso. Mas e se eu disser eu aceitei a proposta? Se eu disser eu aceitei a proposta, aí tá certinho. Então, o sujeito aqui é o sujeito eu. Eu aceitei a proposta. E agora nós vamos falar sobre o sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado, assim como o sujeito oculto, ele existe e não aparece na oração. Mas ele tem uma diferença. Eu não sei quem ele é. Pela terminação do verbo, lá no sujeito oculto, eu conseguia saber quem era o meu sujeito. Mas aqui no sujeito indeterminado, eu não consigo identificar o meu sujeito. Ele pode aparecer de duas maneiras. Ou o verbo aparece na terceira pessoa do plural, ou então o verbo aparece na terceira pessoa do singular acompanhado do se. Veja esse exemplo. Ficaram de recuperação. Quem ficaram de recuperação? Olha, pode ser os alunos ficaram de recuperação. Pode ser os meninos ficaram de recuperação. Pode ser também aquela classe e as meninas ficaram de recuperação. Muitas possibilidades. Então, eu não consigo afirmar qual é o meu sujeito. Ele é indeterminado, porque cabem ali várias possibilidades de exemplo. Veja agora se, por exemplo, eu dissesse roubaram a minha casa. Poderia ser os ladrões roubaram a minha casa, os marginais roubaram a minha casa, as pessoas roubaram a minha casa. Então, várias possibilidades para preencher. E eu não consigo dizer ao certo quem é que roubou a minha casa. No caso do sujeito indeterminado, note que o verbo ele está na terceira pessoa do plural. Fizeram, ficaram, roubaram, falaram. Olha o exemplo. Falaram mal de você. Quem é que falou? Não sei. Tá bem? Não aparece no meu contexto. Mas, cuidado com as pegadinhas. Se eu tiver um período composto formado por mais de uma oração e tiver escrito assim na minha oração: os meninos não estudaram, ficaram de recuperação. Na oração ficaram de recuperação, não aparece quem ficou de recuperação, mas no meu contexto eu sei que são os meninos. Então, esse ficaram de recuperação, ele é sujeito oculto, porque embora a palavra os meninos não apareça ali, eu sei pelo contexto que os meninos não estudaram e que, portanto, ficaram de recuperação. É preciso analisar cada oração em particular, por isso eu já estou falando esta dica, porque você precisa analisar o contexto também.
Se aparecer uma oração só, sozinha, isolada, ficaram de recuperação, sujeito indeterminado. Agora, os meninos não estudaram e ficaram de recuperação, eu tenho no ficaram de recuperação o sujeito oculto meninos. Vamos a outro exemplo. Estão chamando o professor lá fora. Quem é que está chamando o professor lá fora? Nós não conseguimos saber pela oração e a oração começou com o verbo na terceira pessoa do plural, portanto, sujeito indeterminado. Agora, veja bem, se em uma oração estiver assim, alguém chamou o professor lá fora. Quem é que chamou o professor lá fora? Alguém. Alguém é sujeito simples. Ele é sujeito simples porque eu tenho na oração quem é que chamou o professor? Alguém. Embora eu não saiba quem é esse alguém, aparece a palavra alguém como sujeito. Tá bem? O outro caso de sujeito indeterminado é quando nós temos o verbo na terceira pessoa do singular acompanhado do se. Veja este exemplo. Precisa-se de funcionários. Ou então, não se pode acreditar em tudo. Eu tenho no primeiro exemplo o precisa acompanhado do se. E no segundo exemplo, a locução verbal pode acreditar acompanhada do se também. Então, nestes dois casos, o sujeito é indeterminado, não se pode saber quem é o dono desta ação, quem é o praticante desta ação. Bem, esta foi a aula de hoje dos tipos de sujeito e na próxima aula nós vamos falar exclusivamente de oração sem sujeito. Um beijão para vocês, saudades e até mais!